Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 137. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 138. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário, ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 61 na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra eles será executada, até o limite do valor da respectiva herança. Artigo 139. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 140. A responsabilidade administrativa do servidor será considerada inexistente no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato, ou sua autoria. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 141. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5º. Destituição de cargo em comissão ou função gratificada. Artigo 142. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Parágrafo 1º. São circunstâncias atenuantes. Inciso 1º. O bom desempenho anterior dos deveres funcionais. Inciso 2º. A confissão espontânea da infração. Inciso 3º. A prestação de serviços considerados relevantes por lei. Inciso 4º. A provocação injusta de superior hierárquico. Parágrafo 2º. São circunstâncias agravantes. Inciso 1º. A reincidência da infração. Inciso 2º. A acumulação de infrações. Inciso 3º. O cometimento da infração durante o cumprimento de pena disciplinar. Inciso 4º. A combinação com outros indivíduos para a prática da infração. Parágrafo 3º. Outros atenuantes e agravantes não previstos nos parágrafos anteriores poderão ser considerados na aplicação das penalidades, a critério da autoridade competente. Artigo 143. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 132, incisos I a inciso 8º, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 144. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência, ou de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder a 60 dias. Artigo 145. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesses períodos, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
Artigo 146. A demissão será aplicada nos casos de: inciso 1º, crime contra a administração pública. Inciso 2º, abandono de cargo. Inciso 3º, desídia no desempenho das respectivas funções. Inciso 4º, improbidade administrativa. Inciso 5º, incontinência de conduta na repartição ou fora dela, quando em serviço. Inciso 6º, insubordinação grave em serviço. Inciso 7º, ato lesivo da honra ou ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria, ou de outrem. Inciso 8º, aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9º, revelação de segredo de que se tenha o servidor apropriado em razão de suas atribuições. Inciso 10º, lesão aos cofres públicos, ou dilapidação do patrimônio público. Inciso 11º, corrupção. Inciso 12º, acumulação ilegal de cargos. Inciso 13º, transgressão dos incisos 9 a 13 do artigo 132. Artigo 147. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Parágrafo único. Provada má-fé, o servidor perderá, além do cargo que caracterizou o acúmulo, o que exercia há mais tempo, e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Artigo 148. Será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do servidor que houver praticado, na atividade, falta punível com a pena de demissão. Artigo 149. Terá suspensa a licença, e poderá sofrer as penalidades cabíveis o servidor que, licenciado na forma dos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º do artigo 95, dedicar-se a qualquer atividade remunerada. Artigo 150. A destituição de cargo em comissão será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidades de suspensão ou de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 47 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 151. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos inciso 4º, inciso 8º, x e 11 do artigo 146, implica indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 152. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 146, inciso 1º, inciso 4º, inciso 8º, x e inciso 11, incompatibiliza o exemplo servidor para nova investidura em cargo público municipal. Parágrafo único. As demais hipóteses do artigo 146 implicam a incompatibilização do exemplo servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 3 anos. Artigo 153. Configura abandono de cargo, a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, ou 90 intercalados em um ano. Artigo 154. Considera-se desidiosa a conduta reveladora de negligência no desempenho das atribuições, e a transgressão habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade. Artigo 155. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 156. As penalidades disciplinares serão aplicadas: inciso 1º, pelo prefeito municipal, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado a órgão abrangido por esta lei. Inciso 2º,
pelo secretário municipal de administração, quando a aplicação da penalidade decorrer de processo administrativo, que tenha tramitado pela Corregedoria. Inciso 3º. Pelo secretário municipal, quando se tratar de suspensão superior a 15 dias, ressalvado o disposto no inciso anterior. Inciso 4º. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquela mencionada no inciso 3º, quando se tratar de advertência ou suspensão de até 15 dias, excetuada a hipótese prevista no inciso 2º. Inciso 5º. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 157. Ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 5 anos, quanto a essas infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2º. Em 2 anos, quanto a suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto a advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se a essas infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar o motivo que lhe tenha dado causa.